dos assuntos mais polêmicos, talvez, que a igreja cristã enfrenta é com relação aos dízimos e ofertas. Quem instituiu o dízimo? Por que ele é necessário? Como deve ser feito e como deve ser encarado? Mas o que a Bíblia diz sobre este assunto? Dízimo e ofertas, que são instituições divinas. Vamos estudar com o Dr. Mauro Braga. Um homem muito rico gostava muito de ficar conversando sobre assuntos que envolvem dinheiro e poder. Existe muita gente assim. Sempre que ele conversava, o assunto era dinheiro, negócios. Isso se tornou muito conhecido, perto de onde ele morava, até que um dia ele foi visitado por um pastor. E o pastor se assentou ao lado daquele homem e a conversa não foi diferente. Ele falava dos seus bens, das suas propriedades, da sua casa, dos seus negócios, e depois de meia hora de conversa, o pastor não havia aberto a boca, só ouvia. E chegou uma hora que aquele homem se tocou e disse: "Poxa, pastor, estou aqui falando sozinho, o senhor só está ouvindo, o senhor não diz nada, o senhor não tem nada para dizer a respeito?" E o pastor disse a ele assim: "O senhor me permite lhe mostrar uma coisa? Estava aqui pensando e eu queria lhe mostrar uma coisa." Conduziu o homem à própria janela da casa dele e disse assim: "O que o senhor está vendo lá fora da janela?" E aquele homem disse: "Não estou entendendo, pastor." "Por favor, diga." Através da janela eu vejo lá as pessoas andando na rua, brincando, cantando, dançando, na praça, em frente." E ficou olhando para o pastor sem entender a pergunta, e o pastor disse assim: "O senhor tem aí algum espelho na sua casa?" E o homem, sem entender, disse: "Tenho, mas eu não estou entendendo o senhor. Por favor, tem algum espelho?" Conduziu o pastor até o espelho, o pastor parou diante dele e disse assim para o homem: "O que o senhor está vendo aí no espelho?" E o homem disse ao pastor: "Pastor, o senhor está muito estranho, não estou entendendo a sua pergunta. Onde o senhor quer chegar?" E ele disse: "Por favor, o que o senhor vê quando o senhor olha no espelho?" Ele disse: "Pastor, obviamente que eu me vejo no espelho." E o pastor disse: "Olha que coisa interessante que eu quero mostrar para o senhor. O senhor sabe que o espelho também é feito de vidro, tanto quanto a janela. Mas é interessante que quando o senhor olha pela janela, através da janela, o senhor vê as outras pessoas. E o espelho nada mais é do que um vidro sobre o qual foi aplicada uma fina camada de prata para refletir. Interessante, o senhor vê? Quando o senhor olha através do vidro, o senhor vê as outras pessoas. Bastou colocar a prata no meio e o senhor só consegue ver a si mesmo." É bem assim, não é? Bastou colocar a prata no meio e começamos a revelar o nosso caráter, começamos a revelar o nosso relacionamento com Deus. Não sei quantos sabem aqui, talvez alguns possam se surpreender. Vocês sabem qual foi um dos assuntos que Jesus mais falou nos evangelhos? Falou mais do que salvação, mais do que igreja e mais do que céu. Alguém sabe me dizer que assunto foi esse? Exatamente, dinheiro. Por que razão Jesus teria falado tanto sobre esse tema? Por que razão? Você já parou para pensar? E eu aqui imaginei uma razão. A Bíblia diz que Deus quer o nosso coração. "Filho meu, dá-me o teu coração." E Jesus sabia e sabe que entre o nosso coração e Deus existe uma coisa que às vezes atrapalha, que fica bem aqui na frente do coração. Às vezes isso aqui se interpõe entre nós e Deus. A carteira, o dinheiro. Jesus sabe disso. Talvez ele tenha falado tanto desse assunto para poder remover essa barreira. E toda vez que se fala desse assunto, as pessoas que não conhecem as Escrituras se equivocam e pensam que nós estamos falando de dinheiro e que Jesus falava de dinheiro. Mas o assunto não é dinheiro. E é isso que nós vamos falar aqui esta manhã. O assunto não é dinheiro. E eu vou começar esse estudo com uma pergunta. Uma pergunta. Dízimo é uma questão de salvação? Sim ou não? Estou vendo muito pouca gente dizendo que sim. E isso confirma uma realidade. Porque muito pouca gente é fiel nos dízimos. Confirma a realidade. Pouca gente pensa que dízimo é uma questão de salvação. Talvez por isso
tantos não sejam fiéis. Sabem que a minoria dentro das igrejas é fiel nos dízimos, a minoria. E não é à toa que Jesus disse que a minoria é que vai se salvar. Isso é uma confirmação de estatísticas e é uma confirmação bíblica. Portanto, esta manhã nós estamos falando de um assunto de salvação. Um assunto muito importante. E é isso que nós vamos mostrar pela palavra de Deus, se é ou não é, ou se eu simplesmente estou daqui da frente disparando aí pensamentos pessoais. Vamos ver se é uma questão de salvação? Olha só, abra sua Bíblia em Malaquias capítulo 3, e vamos ver se de fato é uma questão de salvação ou não. Malaquias capítulo 3, eu vou ler o que está registrado no verso 8. Malaquias 3:8. Acompanhe comigo. E diz assim: roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? No quê? Nos dízimos? Parou por aí? E nas ofertas. Agora eu vou fazer uma segunda pergunta aqui. Por que razão Deus usou a expressão roubo? Deus usou o verbo roubar, muito pesado. Imagina se um de nós aqui, o pastor da igreja ou um ancião, viesse aqui à frente, sem ler isso nas Escrituras e dissesse que a não devolução de dízimo é roubo. Imagina, hein? Quanta crítica. Mas é a palavra de Deus. Deus chama este ato de roubo. É questão de salvação ou não? Alguém que está roubando a Deus pode se salvar? Não roubar é um dos mandamentos. Imagine roubar a Deus. É ou não questão de salvação o assunto? Deus disse: em que me roubais? Por que me roubais? E veio a resposta, a nova pergunta: em que te roubamos, Senhor? E veio a resposta: nos dízimos e nas ofertas. Portanto, Deus considera roubo. E isso é algo extremamente preocupante e sério para nós. Porque se Deus considera roubo, a igreja deve ou não advertir os cristãos a esse respeito? É função da igreja, sim ou não? E por que tem tanta gente que não gosta deste assunto? Porque algumas pessoas viram a cara quando se vem aqui à frente falar desse assunto espiritual. Não é material, porque questão de salvação não é questão material. Questão de salvação é matéria espiritual. E por que tem gente que vira o rosto? Por que tem gente que não gosta? Tem gente que gostaria que jamais falasse isso aqui da frente. E às vezes a igreja cede um pouco a essas pressões e se cala. Deveríamos ceder? Vamos ver por que Deus usou a expressão roubo. Vamos ver por que razão. Acompanha comigo o livro de Levítico, capítulo 27. E aqui é uma declaração que não pode passar batida. Levítico, capítulo 27. Acompanha aqui comigo. Olha o que diz aqui, Levítico 27, 30. Preste bem atenção. Todos os dízimos do campo, da semente do campo, do fruto das árvores, são de quem? A quem pertencem os dízimos? São do Senhor. Agora preste bem atenção. São, o que diz aí a sua Bíblia? Santos. Eu disse que a matéria aqui era espiritual. A Bíblia diz que dízimo é coisa santa. Leia-se, sagrada, separada. Quando eu retenho o que a Bíblia diz que é do Senhor, primeiro fala em dízimo. É dízimo. Dízimo são 9%? 7%? 3%? O que é um dízimo? 10ª parte. Portanto, esse número aqui não é negociável. Não é negociável. Olha, é o seguinte, eu vou devolver aqui, então, 8% de dízimo. Já está muito bom. Descontando imposto de renda. É isso que a Bíblia está falando? Dízimo é a 10ª parte. E depois diz que isso é coisa sagrada, santa. Significa que, além de ser infiel, quando eu retenho, além de estar roubando a Deus, veja a gravidade, estar roubando, além de tudo isso, eu estou profanando coisa santa. É pouco o que nós estamos falando aqui essa manhã?
Olha, irmãos, eu tremeria só em pensar em profanar alguma coisa sagrada. Eu tremeria. Se alguém aspira ao céu e não tem medo de profanar o que é sagrado, a Bíblia chama o dízimo de coisa santa. Estamos nós aqui falando de dinheiro essa manhã? O assunto aqui é material? Profanação é assunto material? Roubar é assunto material? Essa pessoa tem problema espiritual. Sério. Grave. O que o dízimo simboliza? Vamos ver? Um ato de adoração a Deus. É um ato de adoração. Quando nós chegamos aqui a este lugar, preenchemos o nosso envelope e colocamos ali o nosso dízimo sagrado, que estamos devolvendo, porque ninguém está dando o dízimo. Você dá o que é seu, o que é do outro você devolve. Eu não estou dando o dízimo, eu estou devolvendo o que não me pertence. Quando eu faço isso, é um ato de genuína adoração. Por mais que as pessoas aí fora que olhem isso e não tenham a luz do Evangelho, não conhecem, possam imaginar que haja negócio por trás disso. O que há, sim, em muitos casos, é exploração da coisa sagrada. Isso é outra coisa. Não tem nada a ver com o que está aqui. Esses vão responder. Esses vão responder. Quem deturpa ou explora as coisas de Deus, ou faz mau uso, principalmente aqueles que têm a responsabilidade de cuidar disso, aí é outro problema, não é nosso. Esse assunto é com Deus. Isso não justifica. Eu não estou isento de cumprir a minha parte sob a alegação de que, porque vão fazer mau uso, porque vão fazer isso ou aquilo. Isso não é um problema meu, isso é um problema de Deus. Deus está dizendo assim, devolva o seu dízimo. Sabe por quê? Porque, Mauro, eu vou te abençoar. Você não tem nada a ver com o problema dos outros. A bênção é para você. Cumpra a sua parte. Faça a sua parte. O problema dos outros é dos outros, não é seu. Dízimo, além de ser um ato de adoração, é o reconhecimento da soberania de Deus na minha vida. Dizimista fiel está testemunhando. Eu estou dando um testemunho de que eu sou cristão e que Deus é soberano na minha vida. E eu devolvo a 10ª parte como testemunho disso. Soberania, império de Deus na minha vida, no meu coração. Um testemunho fortíssimo. Porque há muitos casos de fidelidade, muitos, de pessoas que passam extrema dificuldade. Eu conheço alguns. Não lhes falta o pão. Não lhes falta o que necessitam para viver. Vivem com dificuldade. Mas são fiéis. Esse testemunho é poderoso. Muito poderoso. Aos olhos dos inimigos de Deus. Qual é a finalidade do dízimo? 1 Coríntios capítulo 9. Vamos ver juntos a finalidade do dízimo, porque a Bíblia, ela esclarece tudo isso. Ela não deixa esse assunto sem resposta. 1 Coríntios 9:13 diz assim: não sabeis vós que os que administram o que é sagrado, percebem? Olha como repete. Os que administram, olha a expressão, o que é sagrado, está falando do dízimo, comem do que é do templo. E que os que de contínuo servem ao altar, participam do altar, para que serve o dízimo? Aqueles que se dedicam integralmente à pregação do Evangelho devem viver do quê? Do Evangelho. Finalidade do dízimo, manter o pagamento daqueles que se dedicam exclusivamente à pregação do Evangelho, devem viver do que é do templo. Dízimo é para pagar salário de pastores e manter a pregação do Evangelho. Há uma finalidade, não pode ser desvirtuada. Então eu faço uma pergunta, já que a Bíblia estabeleceu a finalidade, eu posso, por exemplo, se fosse o caso, eu poderia pegar aqui os envelopes de dízimos dos membros dessa igreja e usar esses dízimos, por exemplo, para pagar o ar-condicionado? Posso? Posso pagar a luz desta igreja, a conta de telefone, com dízimos? Posso? Não, a Bíblia não me autoriza a fazer isso. Dízimo é para pagamento do salário dos pastores e manutenção da pregação do Evangelho. E aí, então, vem outra pergunta. Talvez algum visitante, mas se vocês não podem usar os dízimos para manter esta igreja, como esta igreja é mantida? Qual é o plano de Deus? Com as ofertas.
Esse é o plano de Deus. Dízimo é uma coisa. Dízimo é 10% do que eu ganho, ponto final. E não se discute. Oferta não. Na oferta eu começo a dar do que eu. Porque no dízimo, por enquanto, só estou devolvendo o que é de Deus. Na oferta, Deus pegou os 100% que Ele me deu, e disse assim: Mauro, é o seguinte, eu só quero de volta 10% para manter a pregação do Evangelho, Mauro. Não porque eu precise. As coisas aqui no céu andam muito bem financeiramente, eu não preciso de dinheiro. Mas o Evangelho aí na terra precisa, o meu plano é que você devolva o dízimo. Agora, eu tenho outro plano, Mauro, para manter as igrejas, vocês têm que ofertar. Então, os 90% que agora eu estou deixando com você para administrar, deles, de acordo com o teu coração, ajude com uma oferta sua para a manutenção da igreja. Aí eu começo a tirar do meu bolso. Por enquanto eu só estou devolvendo o que não me pertence. Agora sim, eu começo a dar do que é meu, nas ofertas. Então, o que simboliza a oferta? Primeiro, ela é uma contribuição espontânea. Quanto eu quiser, quanto eu achar que devo dar, quanto o meu coração indicar. O que mais? Enquanto o dízimo é um ato de adoração, a oferta é um ato de gratidão. Sou grato a Deus pelas bênçãos que eu recebi. Então eu vou demonstrar a minha gratidão ofertando. Significa que se chegar no final do mês e eu não der nenhuma oferta na igreja, nenhuma, em outras palavras, eu estou dizendo a Deus o seguinte: Senhor, esse mês o Senhor não me abençoou em nada. Não tenho nada a agradecer ao Senhor. Nada. A minha vida, o ar que eu respiro, tudo isso aqui, eu já nem agradeço mais ao Senhor. Não tenho nada a lhe agradecer. É isso que eu estou dizendo para Deus. Porque a oferta é um ato de gratidão. Se a minha oferta é zero, eu não tenho nada a agradecer. Eu estou dizendo para Deus: o Senhor fica muito bem aí no céu e eu aqui na terra, o Senhor cuida do céu e eu cuido da minha vida aqui. É triste, mas é isso. Vamos ver qual é o plano de Deus para as ofertas? Será que está na Bíblia? Tem gente que pensa que a Bíblia não mostra isso para nós. Deus tem um plano para as ofertas? Será que tem? Sim ou não? Primeira pergunta, antes de ver o plano. Primeira pergunta. No plano de Deus de ofertas, oferta é um princípio ou é um impulso? O que é oferta? Princípio ou impulso? Vamos deixar a Bíblia responder se é um princípio ou um impulso. Qual é a diferença entre princípio e impulso? Princípio é algo que vive comigo, convive comigo, é algo que eu trago de casa, é um princípio na minha vida, é uma regra de viver. Impulso não. Impulso eu venho aqui, aí roubaram o equipamento da igreja. Vem alguém aqui à frente e diz: irmãos, nós não temos microfone, não temos dinheiro para isso, tem que pagar o aluguel. E aí a pessoa vai lá, sob impulso, emoção, põe a mão no bolso ou na bolsa, tira um dinheirinho e põe lá. Deu por impulso. Tem um problema lá na igreja. Aí no mês que vem de novo a pessoa aqui. Irmãos, agora é o problema lá do zelador, tem que pagar o salário dele, ele entrou com uma ação trabalhista, precisamos de ajuda. Aí por impulso a pessoa vai lá e dá uma oferta. Aí chega no mês seguinte: irmãos, agora é o seguinte, os desbravadores vão fazer aí um trabalho, uma viagem, e precisa de dinheiro, e fica toda vez alguém vindo aqui na frente nesse cansativo apelo, porque não é um princípio, é um impulso das pessoas. Você tem que motivar. Então fica um concurso. Aquele que tiver melhor lábia, tiver melhor poder de convencimento, vem aqui à frente e faz o apelo. Então lá atrás fica assim: peraí, vai você, que você vai lá e faz um apelo legal. A igreja, quando você apela, ela atende. Esse é o plano de Deus. Que vem aqui à frente alguém que tenha maior mise-en-scène, melhor jogo de cintura. Esse é o plano de Deus, ficar na dependência de alguém que saiba fazer a igreja chorar. Abre lá, 1 Coríntios 16, e vamos ver o plano de Deus através das ofertas. Como é que ele funciona? Como é que ele funciona? 1 Coríntios 16, vou ler o verso 2. Olha só, todo o esquema aqui, todo o esquema. 1 Coríntios 16, 2, diz assim: no primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade,
para que não se façam as coletas quando eu chegar. Vou dividir em 4 partes o plano de ofertas. 4 partes. Primeira, a oferta, primeiro requisito da oferta, ela tem que ser voluntária. Ela não é obrigatória. Ela é voluntária. É de acordo com a tua gratidão, de acordo com a tua vontade, porque agora você já está dando do que te pertence. Então a oferta é voluntária. Primeiro requisito. Segundo requisito, ela é sistemática. Como é que eu sei que ela é sistemática? No primeiro dia da semana, leia-se. Pode ser no primeiro dia da semana, pode ser todo sábado, pode ser no primeiro dia do mês. O que Deus está dizendo é o seguinte: sistematicamente na sua vida, crie um plano de ofertas. Você vai dizer, ó, uma vez por mês, eu vou colocar lá no... Quem não faz isso deveria fazer. É um conselho. As pessoas têm que ter escrituração contábil. Quem administra a empresa ou administra o lar, tem que ter uma agendinha onde você coloca ali no canto esquerdo receita e despesa. As famílias têm que ter isso. Tem gente que vive sem isso e eu não sei como consegue viver. Você tem que ter um plano ali, ó. Eu tenho tais despesas no mês. Aluguel, água, luz, telefone, colégio. Aí põe assim, ó, igreja. Porque eu tenho uma responsabilidade aqui. A igreja faz parte da minha vida, eu preciso ajudar. Então está no meu plano de ofertas. E eu vou dizer ali, eu vou criar com Deus um compromisso. Senhor, todo mês eu vou entregar tal quantia. A igreja vai poder contar com isso. Porque eu vou entregar essa quantia todo mês. Isso é plano, é sistemático. Não é eventual, não é sob impulso, não é sob emoção. Não é um dia X, o outro Y. A igreja precisa ter um orçamento, ela precisa contar com a oferta das pessoas. Nós chamamos isso de pacto. Um pacto. Primeiro requisito, ela é voluntária. Segundo requisito, ela é sistemática. Terceiro requisito, ela é proporcional. Porque aqui disse, conforme a sua prosperidade. O que significa isso? Eu estou ofertando para a igreja. Todo mês eu lanço lá, junto com a conta de luz, de telefone, o valor que eu estou ofertando. Mas esse mês eu recebi um aumento de salário. Esse mês eu fechei um negócio diferente, ganhei mais dinheiro. Além do meu dízimo, o que eu posso fazer como gratidão? Opa, eu vou agradecer a Deus e vou dar uma oferta maior. Eu fui abençoado. A bênção veio de Deus. Não posso esquecer de Deus no momento da alegria. Deixa eu dar uma oferta melhor. Por isso a Bíblia diz que ela é conforme a prosperidade. Ela é proporcional. Proporcional à bênção que eu recebo. E olha, gente, isso é muito sério. Quantas pessoas estão perdendo bênçãos de Deus porque não são fiéis, porque não têm um plano sistemático de ofertas e vivem enroladas financeiramente, simplesmente porque dispensam os planos de Deus, estão dispensando as bênçãos. Deus está dizendo assim, ó, primeiro me honra, então se encherão os teus celeiros. Primeiro faz isso e eu vou te abençoar. Deus não está falando necessariamente de bênção financeira não, gente, não faça negócio com Deus. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um ofertão agora esse sábado, que aí sábado que vem eu vou estar bonito, né? Vai entrar dinheiro essa semana. Não faça negócio com Deus. Quando Deus fala de bênção, ele não está falando necessariamente de dinheiro, e ele conhece o coração. Quarto requisito da oferta, vimos que ela é voluntária, sistemática, proporcional e ela é planejada. Planejada, Paulo disse, para que a coleta não se faça quando eu chegar. Foi o que eu falei aqui de última hora. Você não pode vir para a igreja sem planejar a sua oferta durante o mês, porque chega aqui, se você trouxe dinheiro, tem oferta. Se você não trouxe, não tem oferta. Se você não programou na sua escrituração, você não sabe, eu não posso dar dinheiro, eu estou apertado, eu não posso ofertar. Você não planejou a oferta. Ela tem que ser planejada. Não pode ser sob impulso. Percebem o plano de Deus aqui? Voluntária, sistemática, proporcional, planejada. Faça isso na sua vida. Eu desafio aqui com a autoridade da palavra de Deus. Faça isso na sua vida e você vai vir aqui à frente brevemente dar um testemunho poderoso. Eu não conheço cristãos fiéis que digam assim, me arrependi de ser fiel a Deus nos dízimos. Alguém já ouviu esse testemunho? Eu tenho 10 anos como adventista, nunca ouvi esse testemunho. Nunca ouvi. Alguém dizer, me arrependi de ser fiel. Nunca ouvi. Porque Deus é fiel.
Ele disse, faça e depois venha. Uma pergunta aqui. Uma pergunta. Já que nós estamos falando de cuidar da igreja. Quem sustenta a igreja? Os ricos ou os pobres? Quem sustenta? Quem sustenta? Não é todos, não. A resposta correta não é essa. Porque isso não confere com a verdade. Se todos sustentassem essa igreja, nós estaríamos aqui, nossa, mas já tínhamos comprado o prédio. A resposta não confere. A resposta não confere. Quem sustenta a igreja? Ricos ou pobres? Os cristãos fiéis. Os cristãos fiéis sustentam a igreja. Não importa se são ricos ou pobres. São os cristãos fiéis. Se todos sustentassem essa igreja, nós já tínhamos comprado este prédio. Só para vocês saberem. Quem sustenta a igreja são os cristãos fiéis e verdadeiros, que têm compromisso com Deus, que têm oferta planejada, sistemática, proporcional, voluntária, e são abençoados por isso. Todas as pessoas que eu conheço, que vieram para esta igreja, ajudaram a constituir esta igreja, todas elas, nenhuma delas se arrependem, ou nenhuma delas se arrepende do que colocou aqui. Não tem nenhum arrependido. Porque Deus é fiel. Quem sustenta a igreja são os cristãos fiéis. Não são todos, não. Infelizmente, porque o plano de Deus é que fossem todos. Este é o plano de Deus. E o mundo seria muito mais abençoado. Para começar a encerrar, Salmo capítulo 32, vamos começar a encerrar. Salmo 32, eu vou ler o verso 8, e vamos ver, já que falamos aqui de bênçãos, Salmo 32, 8, vamos ver aqui uma bênção de Deus, prometida, para ver se vale a pena ser fiel ou não. Salmo 32, verso 8, diz assim, instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Alguém aqui conhece uma bênção maior do que esta aqui prometida? Vocês entenderam o que Deus prometeu aos fiéis? Instruir-te-ei e guiar-te-ei pelos caminhos. Olha, como isto aqui é verdade. Eu sou uma testemunha disso. Quantas vezes na minha vida, nesses últimos anos, decisões sérias e importantes, quer seja no campo profissional, quer seja no campo pessoal, recentemente mesmo tive que tomar uma decisão muito séria. Quantas vezes na minha vida eu precisei da instrução de Deus qual o caminho que eu devo seguir? Quantas vezes você já experimentou no meio de uma decisão fundamental na sua vida, no meio de uma reunião de negócios, seja lá o que você faça, você pedir a instrução de Deus para uma decisão e ela vir com tanta nitidez que você não fica confuso? E é isso que Deus está prometendo como bênção. Ele não está falando necessariamente de dinheiro. Ele está dizendo, eu vou te guiar pelos caminhos. Seja fiel e eu vou te guiar. Quantas vezes, talvez, eu estava no meu carro me dirigindo para alguma reunião e Deus me instruiu assim, o trânsito está ruim aqui, vai por aquela rua, e eu escapei de um assalto ou de um sequestro. Quantas vezes Deus me instruiu pelo caminho? Isso é bênção ou não? É uma promessa. Você está em Salmo 32, olha o Salmo 37, verso 25. Olha outra bênção aqui, e como isso aqui é verdade. Diz assim, fui moço e agora sou velho. Contudo, nunca vi desamparado o justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Você viu a extensão dessa bênção aqui? A extensão. Primeiro diz, nunca vi o justo a mendigar o pão. O que eu aprendo aqui? Deus pode não dar o que eu desejo, o que eu quero, o que eu almejo. Ele não prometeu isso aqui. Ele prometeu dar o que eu preciso. É muito diferente. Eu posso estar orando há um tempão e pedindo a Deus coisas que eu quero, que eu desejo, que eu sonho. E Deus pode não responder a minha oração, porque Ele pode dizer lá do céu, Mauro, isso você não precisa para se salvar. Esse é o ponto. Se eu conceder o que você está pedindo, você vai perder a sua salvação. Você vai se desviar. Como eu quero te salvar, eu vou negar o seu pedido.
Nós, como crianças, batemos o pé, batemos a porta, nos jogamos na cama, gritamos, choramos, né? Fazemos manha, somos mal criados. E Deus fica olhando lá de cima e diz assim: meu filho, eu quero te salvar. Não vou fazer isso não. Já viu uma criança pedindo sorvete com dor de garganta e com 38 de febre? Meu filho pedia, o Paulinho. Ele pedia, chorava. Está ele sentado ali, ó. Eu, como pai, posso dar o sorvete para um garoto com 38 de febre? Naquele dia eu acho que ele achava que eu era o pior pai do mundo. Mas hoje ele tem entendimento. E quantas vezes Deus diz para nós assim: esse sorvete que você está me pedindo, esse eu não vou dar, não. Deus nos dá, guarda isso, meu irmão. Ele dá o que nós precisamos, não o que nós pedimos necessariamente. Aqui diz que nunca viu um justo mendigar o pão, e a sua descendência também é abençoada. Você já viu bênção maior que essa, atingir ao justo e a sua descendência? Agora, Malaquias 3, e aqui nós vamos fechar por aqui. Malaquias 3, vamos voltar lá onde começamos. Malaquias capítulo 3, lá onde nós começamos. Agora eu preciso mostrar o resto da conversa aqui. Falamos de bênção, né? Mas vamos ver o outro lado. Malaquias 3, vou ler de novo o verso 8, né? Primeiro verso que nós lemos aqui. Diz assim: roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Olha o verso 9. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais, vós, a nação toda. O que acontece com quem rouba a Deus? É grave isso aqui ou não? Você gostaria de ouvir de Deus dizendo assim: você é infiel e é amaldiçoado? Gostaria? Está escrito aqui. Olha o verso 10. E aqui vem o desafio de Deus, né? No verso 10, Deus lança um desafio. Ele diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós. Olha essa expressão, eu gosto muito. Uma bênção tal que dela vos advenha a maior abastança. Isso é um desafio, gente. Deus está nos desafiando. Ele diz assim: fazei prova de mim, venha me testar. Devolva o seu dízimo e depois venha me testar. Deus está nos desafiando. Seja fiel, confie em mim e depois me teste. Se eu não vou derramar sobre você, ele diz, uma bênção tal. Bênção é necessariamente dinheiro? Ele não está falando de dinheiro, está falando de bênção tal. É uma bênção na sua vida. Não precisa ser dinheiro. Ele desafiou. Agora, eu gosto do verso 11. Muita gente lê e para aqui no 10, no verso 10. Mas olha o 11. O 11 diz assim: repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. O que ele diz que vai fazer? Repreender o devorador. Você tem o seu negócio, seja lá qual for, e Deus está dizendo, olha, não é só a entrada de dinheiro que importa, a bênção é eu fazer com que o dinheiro fique com você, ele não saia. Aquilo que vai te consumir, o devorador, que pode ser uma doença, um acidente, uma falência. O devorador, aquilo que vai consumir o que você ganha, eu vou repreender. Você conhece bênção maior do que isto? Será que dá para viver sem esta bênção de Deus? Sem que Ele repreenda o devorador, aquele que consome tudo que nós temos? Agora, último verso da manhã, Ageu, capítulo 1. Eu sempre chamo esse verso aqui, eu batizei esse verso de torneira versus ralo. E você já vai ver por quê. Último verso, Ageu 1, olha o verso 6. Diz assim: semeais muito e recolheis pouco. Comeis, mas não vos saciais. Vestivos, mas ninguém se aquece. O que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saco furado. Vocês entenderam o que está escrito aqui?
Eu não sei se alguém aqui conhece pessoas assim, eu conheço várias, inclusive na minha família. Gente que recebe salário, bom, não estou falando de salário pequeno não, e põe num saco furado. Ganha bem e não sobra nada no final do mês. Eu tenho um parente um pouco distante que ganha muito bem e não tem nem casa própria. Ganha muito bem. Sabe por quê? Porque às vezes as pessoas se preocupam com a boca da torneira, né? Quanto mais larga, está ganhando muito, a torneira é larga, e acha que eu sou demais, eu sou inteligente, eu tenho diploma universitário, eu sou esperto, eu sou bom para negócio, eu ganho muito dinheiro, mas se esquece que o problema maior não é no tamanho da boca da torneira, é no tamanho do ralo. O que adianta a sua torneira ser larga se o seu ralo é maior e está aberto? O que acontece com a bênção? Ela vem e vai pelo ralo. O que Deus está falando aqui é o seguinte, olha, é preferível você ter uma torneira com uma boca menor, mas o ralo fechadinho. E eu também conheço gente assim. Ganha pouco, ganha mal, vive com a maior dificuldade. A torneirinha é apertadinha a boca da torneira. Entra aquele pouquinho de água, mas o ralo está fechadinho, que não vaza uma gota. E tem gente que viveu a vida assim, e chega no final da vida com a sua casinha própria, com o seu carrinho, com a sua aposentadoria, com o seu Jesus no coração e com o seu crachá de cidadão da eternidade no peito. O problema está no ralo, e o ralo é com Deus. Eu prefiro o meu ralo fechado do que uma boca muito grande na torneira. É disso que Deus está falando. É disso que Ele está falando. Ele está dizendo, a torneira, Mauro, pode ser com você. Pode ser. Mas o ralo é comigo. Você escolhe. Torneira ou ralo? Você escolhe. Um homem estava andando pelo deserto. Há muitos dias havia se perdido e estava praticamente à morte, porque 3 dias sem água, sem nada, sofrendo, perdido no deserto. Até que depois de andar por 3 dias, ele avistou ao longe uma choupana abandonada e quase se arrastando pelo calor do deserto, ele chegou até aquela choupana. Ao entrar, ele se assentou para pegar um pouco de sombra, quase sem ar, e ao encostar as costas na parede, ele viu à sua direita ali que havia uma bomba d'água enferrujada, e ao lado, no chão, uma garrafa com água. E no rótulo da garrafa estava escrito assim, despeje o conteúdo desse reservatório na bomba e ela funcionará. Depois não esqueça de deixar o reservatório cheio para o próximo viajante. Preste atenção na decisão que esse homem tinha que tomar. Ele mexeu na manivela da bomba, viu que só barulho enferrujado, não acontecia nada. Morrendo e uma garrafa com água. Ele pensou, eu posso tomar a garrafa, tomar água da garrafa. Talvez viva por mais 1 dia ou 2. Ou eu posso confiar no rótulo, jogar isso aqui na bomba, ela pode funcionar, e aí eu vou ter água fresquinha e abundante. Que decisão difícil, hein? O que você faria? O que você faria? Tomaria água ou confiaria no rótulo e jogaria água na bomba? Decisão difícil. É diferente da vida de muitas pessoas que têm que devolver o dízimo? Deus dizendo, confia em mim. Senhor, mas eu vou devolver aqui, vai faltar para pagar a conta de luz. E Deus está dizendo, confia em mim. É uma questão de confiança. E aquele homem com a decisão, a garrafa ali, a bomba enferrujada. Mas ele pensou, o que adianta viver mais 1 dia? Ou 2? O que vai resolver minha vida? É melhor eu confiar e ter a bomba funcionando. E não conversou, despejou a água na bomba e começou. E aí arranhava um barulho estranho, aí um fiozinho d'água assim na terra, um pouquinho mais, e aí começou a jorrar água. E foi jorrando água, e ele tomou garrafas e mais garrafas, água fresquinha, e ao tomar ele se lembrou do rótulo, né? Encha o reservatório para o próximo viajante. Ele fez aquilo, encheu, quando ele ia deixar a garrafa ali, ele teve uma ideia. Falou, eu vou acrescentar mais uma coisa nesse rótulo. Ele escreveu assim, creia que funciona. Deus está dizendo assim, creia que funciona. E aí, daí para frente, meu amigo e meu irmão querido, daí para frente é uma questão de fé. E fé não é para qualquer um. Fé é para cidadão do céu. Não é para qualquer um.
daí para frente Deus está dizendo assim, vem fazer prova de mim. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, que o Espírito Santo te ilumine e você possa planejar a sua vida espiritual com Deus, participando do plano de Deus. Esse é o meu desejo e a minha oração. Se você ainda tem dúvidas sobre esse assunto, escreva para o e-mail que aparece no seu vídeo. E até a próxima!